Você já parou para pensar em quantas vezes já ouviu o grito "Get over here" em sua vida? Se você jogou Mortal Kombat pelo menos uma vez, com certeza essa frase icônica ecoou nos seus ouvidos dezenas, talvez centenas de vezes. Mas por trás desse ninja amarelo que dispara arpões e cospe fogo, existe uma das histórias mais trágicas, complexas e fascinantes de todos os jogos de luta já criados. E não estou exagerando quando digo que a jornada de Scorpion atravessa décadas de narrativa. Envolve traição, vingança, redenção, morte, ressurreição e até mesmo viagens no tempo. A história de Scorpion não é apenas sobre um guerreiro morto buscando vingança. É sobre um homem que teve absolutamente tudo arrancado dele da forma mais brutal possível, que foi transformado em uma criatura de puro ódio e que, mesmo depois de descobrir toda a verdade, continuou sendo manipulado por forças que ele nem compreendia completamente. É sobre identidade, sobre o peso das escolhas e sobre como a sede por vingança pode corroer a alma de qualquer pessoa, mesmo depois da morte. Então prepare-se, porque vamos mergulhar fundo na história de Hanzo Hasashi, o homem por trás da máscara, o guerreiro que se tornou Scorpion, o espectro que assombra o Netherrealm e que se tornou, sem dúvida alguma, um dos personagens mais emblemáticos, não só de Mortal Kombat, mas dos jogos de luta em geral. Tudo começa no Japão feudal, mais especificamente no clã Shirai Ryu. Hanzo Hasashi não era apenas mais um ninja, ele era considerado um dos melhores guerreiros do clã, talvez o melhor. Treinado desde criança nas artes marciais e nas técnicas mortais de assassinato que definiam o Shirai Ryu, Hanzo cresceu em uma tradição de honra, disciplina e lealdade absoluta ao seu clã. Mas diferente de muitos guerreiros que viviam apenas para a batalha, Hanzo tinha algo precioso esperando por ele em casa. Sua esposa, Harumi, e seu filho pequeno, Satoshi. Esses dois eram tudo para ele. Apesar de ser um assassino temido, capaz de tirar vidas sem hesitação quando necessário, Hanzo era também um homem de família, um pai amoroso e um marido dedicado. Essa dualidade era o que o tornava humano, o que o mantinha ancorado em algo maior do que apenas a vida de um ninja. Ele lutava não apenas pela honra do clã, mas para proteger aqueles que amava, para garantir que sua família estivesse segura em um mundo violento e implacável. Mas como em todas as grandes tragédias, a felicidade de Hanzo estava prestes a ser destroçada de uma forma que ele jamais poderia imaginar. E o responsável por isso seria alguém que ele nem conhecia direito. Alguém que estava jogando um jogo muito maior e muito mais sinistro do que qualquer mortal poderia compreender. O clã Shirai Ryu tinha rivais, é claro. O principal deles era o Lin Kuei, outro clã de assassinos que operava nas sombras. A rivalidade entre os dois clãs era antiga, alimentada por disputas territoriais, contratos concorrentes e o simples fato de que dois grupos de assassinos de elite não podiam coexistir pacificamente no mesmo espaço. As tensões eram constantes, mas até então nunca haviam escalado para algo verdadeiramente catastrófico. Isso mudou quando Hanzo foi enviado em uma missão. Os detalhes exatos variam dependendo da linha do tempo que estamos seguindo, mas o essencial é que Hanzo foi chamado para investigar ou participar de algo relacionado ao torneio Mortal Kombat. E foi durante essa missão que ele encontrou um ninja do Lin Kuei. Não um ninja qualquer, mas o mestre criomante Bi-Han, que mais tarde seria conhecido simplesmente como Sub-Zero. O confronto entre Hanzo e Bi-Han foi brutal. Ambos eram guerreiros excepcionais, mestres de suas respectivas artes. Bi-Han controlava o gelo com maestria, criando armas congeladas e lançando rajadas que poderiam congelar um homem até os ossos. Hanzo, por sua vez, era rápido, preciso e mortal. Mas naquela batalha específica, foi Bi-Han quem prevaleceu. Usando seus poderes de gelo, Sub-Zero conseguiu derrotar Hanzo Hasashi, matando-o ali mesmo. Para a maioria das pessoas, essa seria simplesmente uma morte em combate, algo esperado na vida de um assassino. Mas o que Hanzo não sabia, o que ninguém sabia naquele momento, é que sua morte foi apenas o começo de uma tragédia muito maior. Enquanto Hanzo estava fora, algo terrível aconteceu com o clã Shirai Ryu. O clã inteiro foi massacrado. Cada homem, cada mulher, cada criança. O dojo foi queimado até os alicerces. Não sobrou nada. E entre os mortos estavam Harumi e Satoshi, a esposa e o filho de Hanzo. Eles foram mortos sem piedade, sem chance de defesa, sem sequer saber por que estavam sendo atacados. Quando a alma de Hanzo Hasashi chegou ao Netherrealm, o reino dos mortos e dos condenados, ele não encontrou paz. Como poderia? Ele havia sido morto em combate por um rival, e sua família, seu clã inteiro, havia sido exterminado. A raiva, a dor, o ódio que ele sentiu foram tão intensos que sua alma não conseguiu simplesmente descansar. Ele se tornou um espectro, uma criatura de pura vingança consumida por um único propósito: matar Sub-Zero, o homem que ele acreditava ser o responsável pela destruição do Shirai Ryu.
Foi no Netherrealm que Hanzo encontrou Quan Chi, um feiticeiro poderoso e manipulador que governava aquele reino infernal ao lado de Shinnok. Quan Chi viu em Hanzo uma oportunidade. Ele ofereceu ao espectro raivoso uma chance de vingança, uma chance de voltar ao reino dos vivos e caçar Sub-Zero. Em troca, Hanzo serviria a Quan Chi como seu campeão no torneio Mortal Kombat. Hanzo aceitou sem hesitar. Ele não se importava com os planos de Quan Chi, não se importava com torneios ou com a política entre os reinos. Tudo o que ele queria era envolver suas mãos ao redor do pescoço de Sub-Zero e fazer aquele assassino pagar pelo que havia feito. E foi assim que Hanzo Hasashi deixou de existir, pelo menos como era antes. Agora, ele era Scorpion, o espectro vingativo do Netherrealm, vestindo seu icônico uniforme amarelo e negro, empunhando sua lança kunai, que poderia atravessar qualquer defesa. O nome Scorpion não foi escolhido por acaso. Era uma referência à sua natureza mortal, à picada letal que ele representava. E também era um símbolo de transformação. Hanzo Hasashi, o homem, estava morto. Scorpion, a criatura de vingança, havia nascido. No primeiro torneio Mortal Kombat, Scorpion tinha apenas um objetivo. Ele participou das lutas, enfrentou outros guerreiros, mas nada disso importava realmente. Ele estava caçando, e quando finalmente encontrou Sub-Zero, quando finalmente teve Bai-Han diante dele, a fúria acumulada explodiu. A luta entre Scorpion e Sub-Zero no primeiro Mortal Kombat se tornou lendária não apenas entre os fãs, mas dentro do próprio universo do jogo. Dois ninjas, um de fogo e outro de gelo, opostos perfeitos em combate mortal. Mas desta vez, foi Scorpion quem saiu vitorioso. Ele derrotou Bi-Han e, usando seus poderes infernais, literalmente arrastou Sub-Zero para o Netherrealm, onde arrancou sua máscara e revelou seu rosto antes de executá-lo com seu sopro de fogo infernal, reduzindo o ninja do gelo a um esqueleto carbonizado. Para Scorpion, aquilo deveria ter sido o fim. Sua vingança estava completa. Ele havia matado o homem que assassinou sua família e destruiu seu clã. Deveria haver alguma paz nisso, algum fechamento, mas não houve. A raiva não diminuiu. A dor não passou, porque no fundo, matar Sub-Zero não trouxe de volta sua esposa e filho. Não reconstruiu o Shirai Ryu, não desfez nada do que havia sido feito. E então algo inesperado aconteceu. No segundo torneio, Mortal Kombat, Scorpion encontrou outro Sub-Zero, e isso o confundiu profundamente. Como poderia ser? Ele havia matado Bi-Han, tinha certeza absoluta disso. Então quem era esse novo guerreiro vestindo as mesmas cores, usando os mesmos poderes de gelo? A resposta era ao mesmo tempo simples e complicada. Este novo Sub-Zero era Kuai Liang, o irmão mais novo de Bi-Han. Após a morte de seu irmão, Kuai Liang havia assumido o manto de Sub-Zero para honrar sua memória e continuar o legado do Lin Kuei. Ele não tinha nada a ver com a destruição do Shirai Ryu. Na verdade, ele nem sabia exatamente o que havia acontecido com o clã rival. Mas para Scorpion, ver aquele uniforme, aqueles poderes, aquele nome, tudo isso reacendeu sua fúria. Ele atacou Kuai Liang imediatamente, determinado a matar este novo Sub-Zero também. Se havia outro membro do Lin Kuei vivo, então ele também deveria pagar pelo massacre do Shirai Ryu. A lógica de Scorpion estava nublada pela raiva, pela necessidade irracional de fazer alguém sofrer pela sua dor. Mas algo aconteceu durante essa perseguição. Scorpion começou a perceber que este Sub-Zero era diferente. Kuai Liang lutava com honra, mostrava compaixão, até mesmo tentava raciocinar com Scorpion, ao invés de simplesmente combatê-lo. Havia algo nele que o Bi-Han original nunca teve, uma humanidade que não podia ser ignorada. E foi então que a verdade começou a emergir, fragmento por fragmento. Scorpion descobriu que o clã Lin Kuei, embora rival do Shirai Ryu, não havia sido responsável pelo massacre. Na verdade, havia sido Quan Chi quem orquestrou tudo. O feiticeiro havia disfarçado seus próprios assassinos como ninjas do Lin Kuei, fazendo-os vestir as cores características e usar técnicas que imitavam o estilo do clã. Eles atacaram o Shirai Ryu enquanto Hanzo estava fora. Mataram todos, incluindo sua família, e depois desapareceram, deixando apenas evidências que apontavam para o Lin Kuei. Por quê? Por que Quan Chi faria algo tão monstruoso? A razão era tão calculada quanto cruel. Quan Chi precisava de um campeão poderoso para servir no Netherrealm, alguém motivado por ódio puro e vingança. Ele sabia que Hanzo Hasashi era um guerreiro excepcional, mas como um homem vivo, com família e honra, Hanzo nunca serviria voluntariamente a um feiticeiro do mal. Então Quan Chi criou as circunstâncias perfeitas para transformá-lo. Primeiro, ele garantiu que Hanzo e Bi-Han se encontrassem em combate, sabendo que havia uma boa chance de Hanzo morrer. Depois, ele massacrou o Shirai Ryu, de uma forma que colocaria toda a culpa no Lin Kuei. Quando a alma de Hanzo chegou ao Netherrealm, consumida por raiva e desejo de vingança,
Quan Chi estava lá esperando, pronto para oferecer exatamente o que aquele espectro furioso queria: uma chance de voltar e matar Sub-Zero. Quan Chi não apenas criou Scorpion, ele o moldou, manipulou cada aspecto de sua transformação em um espectro vingativo. E o pior é que funcionou perfeitamente. Scorpion serviu a Quan Chi fielmente, participou de seus esquemas, lutou em suas guerras, tudo porque acreditava que estava vingando sua família. Quando Scorpion finalmente descobriu toda essa verdade, a revelação o destruiu de uma forma que nem mesmo sua própria morte havia conseguido. Tudo pelo que ele havia lutado, toda a raiva que havia alimentado, toda a violência que havia cometido, tudo era baseado em uma mentira. Ele havia matado Bi-Han, um homem que era inocente do crime pelo qual Scorpion o condenou. Havia tentado matar Kuai Liang, que não tinha absolutamente nada a ver com qualquer coisa. E o verdadeiro responsável pela morte de sua família, pela destruição de seu clã, pelo fim de sua vida, estava rindo dele o tempo todo. A culpa que Scorpion sentiu foi avassaladora. Como um guerreiro que valorizava a honra acima de tudo, perceber que havia matado um homem inocente, que havia se tornado nada mais que uma ferramenta nas mãos de um feiticeiro manipulador, isso era insuportável. Mas Scorpion não era o tipo de pessoa que simplesmente desmoronava sob o peso da culpa. A mesma intensidade que alimentou sua vingança, agora alimentou sua necessidade de redenção. Ele fez um juramento ali mesmo. Primeiro, ele protegeria Kuai Liang, o novo Sub-Zero, com sua própria vida se necessário. Era o mínimo que podia fazer para honrar a memória de Bi-Han, para tentar compensar, mesmo que parcialmente, o erro terrível que havia cometido. Segundo, ele se vingaria de Quan Chi, mas desta vez seria uma vingança justa, contra o verdadeiro responsável por tudo que havia acontecido. E terceiro, mais importante que tudo, ele encontraria uma forma de ressuscitar o clã Shirai Ryu. Seu clã não podia simplesmente desaparecer da história. As tradições, as técnicas, a honra do Shirai Ryu precisavam continuar. E se ele era o único sobrevivente, então cabia a ele garantir que o legado continuasse. A relação entre Scorpion e o novo Sub-Zero se transformou completamente. De inimigos mortais, eles se tornaram aliados, até mesmo amigos em certo sentido. Kuai Liang, sendo o homem honrado que era, compreendeu a dor de Scorpion e aceitou sua proteção, não por precisar dela, mas por reconhecer que era importante para o espectro ter essa chance de redenção. Eles lutaram lado a lado em várias ocasiões, enfrentando ameaças que colocavam todos os reinos em perigo. Um dos momentos mais significativos dessa aliança foi quando Kuai Liang foi transformado no ciborgue Cyber Sub-Zero pelo Lin Kuei, que havia iniciado um programa de cibernetização de seus membros. Scorpion ficou furioso ao ver o que haviam feito com seu aliado, e lutou ferozmente para proteger o que restava da humanidade de Kuai Liang. Mais tarde, quando o Sub-Zero foi restaurado à sua forma original, isso apenas fortaleceu o vínculo entre os dois guerreiros. Mas enquanto Scorpion trabalhava para proteger Sub-Zero e buscar sua vingança contra Quan Chi, o feiticeiro não estava parado. Quan Chi continuava manipulando eventos nos bastidores, sempre alguns passos à frente. Ele sabia que eventualmente Scorpion descobriria a verdade. Havia planejado para isso. De certa forma, um Scorpion motivado pela culpa e pela necessidade de redenção era até mais útil que um simplesmente motivado por vingança cega. Através de várias linhas do tempo e realidades alternativas que caracterizam a narrativa complexa de Mortal Kombat, Scorpion se viu repetidamente sendo manipulado, traído e forçado a confrontar versões diferentes de sua própria história. Em algumas linhas do tempo, ele conseguiu matar Quan Chi relativamente cedo. Em outras, o feiticeiro escapou dele por décadas. Em algumas, Scorpion chegou perto de alcançar paz verdadeira. Em outras, ele afundou ainda mais no caminho da vingança e da escuridão. Uma das versões mais interessantes da história de Scorpion acontece na linha do tempo reiniciada que começa com Mortal Kombat 9. Nessa realidade, Raiden, o deus do trovão, enviou mensagens para seu eu do passado, tentando mudar os eventos que levariam à destruição de Earthrealm. Essas mudanças afetaram profundamente a história de Scorpion. Nessa linha do tempo, vemos os eventos originais se desenrolarem novamente, mas com diferenças cruciais. Hanzo é novamente morto por Bi-Han, novamente ressuscitado como Scorpion por Quan Chi, novamente mata Bi-Han em vingança. Mas desta vez, as consequências são diferentes. Quan Chi tem planos ainda maiores, envolvendo um exército de Revenants, guerreiros mortos ressuscitados para servir ao Netherrealm. E Scorpion, ainda cego pela vingança e pela manipulação, acaba se tornando uma peça-chave nesses planos. Em um momento particularmente trágico, Scorpion mata o próprio Bi-Han novamente, mesmo depois de Raiden tentar avisá-lo sobre a manipulação de Quan Chi. A raiva e a sede de vingança eram tão fortes que ele não conseguiu ouvir a razão, mesmo vinda de um deus. As consequências dessas ações reverberaram por toda a linha do tempo.
Após os eventos do torneio e as guerras que se seguiram, muitos dos heróis de Earthrealm foram mortos, incluindo alguns dos guerreiros mais poderosos. Quan Chi aproveitou essa oportunidade para ressuscitá-los como Revenants, servos mortos-vivos presos ao Netherrealm e forçados a obedecer seus mestres infernais. E entre esses Revenants estava uma versão de Scorpion. Isso criou uma situação bizarra, onde, dependendo da linha do tempo e das circunstâncias, Scorpion poderia ser tanto um anti-herói buscando redenção, quanto um servo sem vontade própria do Netherrealm. Essa dualidade refletia perfeitamente o conflito interno que sempre definia o personagem, a luta entre o homem que ele foi e o monstro que se tornou. Mas mesmo como um Revenant, mesmo sob o controle de Quan Chi, havia algo em Scorpion que resistia. A essência de Hanzo Hasashi, enterrada profundamente sob camadas de raiva e magia negra, nunca desapareceu completamente. Era como uma chama que se recusava a se apagar, não importando quanta escuridão tentasse sufocá-la. Essa resistência interna se tornou crucial em Mortal Kombat Chess, que se passa 25 anos após os eventos do jogo anterior. Nesse período, muito havia mudado. Algumas das ameaças antigas haviam sido derrotadas, novas haviam surgido. Scorpion havia passado por transformações significativas. Uma das mudanças mais importantes foi que Scorpion finalmente conseguiu o que sempre quis. Ele ressuscitou o clã Shirai Ryu. Encontrou jovens guerreiros, órfãos e deslocados e os treinou nas antigas técnicas de seu clã. Ele se tornou um mestre, um líder, um Grandmaster. Pela primeira vez desde sua morte e transformação em espectro, Scorpion tinha algo além de vingança para viver. Ele tinha responsabilidade, tinha discípulos que dependiam dele, tinha um legado para construir. Entre esses novos membros do Shirai Ryu estava Takeda Takahashi, filho de Kenshi, um dos guerreiros cegos mais poderosos de Earthrealm. Takeda foi entregue aos cuidados de Scorpion quando criança, e Scorpion o treinou pessoalmente, tornando-se quase uma figura paterna para o garoto. Essa relação era profundamente significativa para Scorpion. Ele nunca poderia trazer de volta Satoshi, seu próprio filho, mas treinar Takeda lhe dava uma chance de ser o mentor, o protetor, o guia que ele teria sido para Satoshi se tivesse tido a chance. O Shirai Ryu, sob a liderança de Scorpion, era diferente do clã original. Não eram apenas assassinos frios. Scorpion tentava incutir em seus alunos não apenas habilidade em combate, mas também honra, disciplina e a capacidade de controlar sua raiva ao invés de serem controlados por ela. Ele estava, em essência, tentando ensinar aos outros as lições que ele próprio havia aprendido da forma mais dolorosa possível. Mas o passado nunca estava muito longe. Quan Chi ainda estava por aí, ainda tramando, ainda manipulando eventos, e Scorpion sabia que eventualmente teria que confrontá-lo de forma definitiva. A questão não era se, mas quando e como. Esse confronto finalmente aconteceu em circunstâncias dramáticas. Quan Chi, sempre o manipulador, havia guardado um segredo terrível por todos aqueles anos. Ele não apenas massacrou o clã Shirai Ryu e a família de Hanzo, ele também capturou suas almas. A esposa e o filho de Hanzo não estavam descansando em paz. Eles estavam presos no Netherrealm, sofrendo por décadas. Quando Scorpion descobriu isso, a raiva que ele sentiu foi diferente da que tinha sentido antes. Não era a fúria cega e irracional de quando ele pensava que Sub-Zero era o culpado. Era algo mais frio, mais focado, mais mortal. Era a raiva de um homem que finalmente tinha o verdadeiro monstro responsável por todo o seu sofrimento bem diante dele. O confronto entre Scorpion e Quan Chi em Mortal Kombat X é um dos momentos mais memoráveis da franquia. Quan Chi tentou usar seu controle sobre as almas de Harumi e Satoshi como alavancagem, tentou manipular Scorpion mais uma vez. Mas desta vez, Scorpion estava preparado. Ele havia aprendido com seus erros passados, havia crescido além do espectro impulsivo de vingança que costumava ser. Quando Scorpion finalmente matou Quan Chi, quando ele literalmente decapitou o feiticeiro na frente de todos, foi um momento de catarse não apenas para o personagem, mas para todos que haviam acompanhado sua jornada por todos aqueles anos. A vingança que Scorpion buscou por tanto tempo finalmente foi realizada. O verdadeiro responsável pela destruição de tudo que ele amava estava morto. Mas aqui está o que torna a história de Scorpion verdadeiramente excepcional. Matar Quan Chi não foi o fim de sua jornada. De certa forma, foi apenas o começo de uma nova fase. Porque com Quan Chi morto, Scorpion tinha que confrontar uma pergunta difícil. Quem ele era sem sua vingança? O que restava de Hanzo Hasashi quando você tirava a raiva que o havia definido por tanto tempo? A resposta a essa pergunta foi explorada em Mortal Kombat 11, onde paradoxos temporais e realidades alternativas trouxeram versões diferentes de Scorpion para o mesmo espaço-tempo. Uma dessas versões era Hanzo Hasashi ainda vivo, antes de se tornar Scorpion. Ver a si mesmo como era antes da tragédia, confrontar literalmente a pessoa que ele costumava ser, forçou Scorpion a enfrentar questões profundas sobre identidade e transformação.
Hanzo Hasashi vivo era tudo que Scorpion não era mais. Humano, vivo, ainda com esperança e inocência. Mas Scorpion tinha experiências e conhecimento que Hanzo não tinha. Ele sabia o que estava por vir, sabia dos erros que seriam cometidos, sabia da dor que esperava. Essa dinâmica criou interações fascinantes onde Scorpion tentava guiar sua versão mais jovem, tentava salvá-lo de cometer os mesmos erros. Em alguns momentos dessa história complexa, Scorpion até conseguiu prevenir a morte original de Hanzo, criando realidades alternativas onde o massacre do Shirai Ryu nunca aconteceu. Mas isso criava seus próprios problemas. Se Hanzo nunca morresse, se o Shirai Ryu nunca fosse destruído, então Scorpion nunca existiria. E todas as coisas que Scorpion havia feito, incluindo proteger Sub-Zero, treinar a nova geração do Shirai Ryu e derrotar Quan Chi, nada disso aconteceria. Era um paradoxo cruel. Para salvar seu eu passado, Scorpion teria que deixar de existir. E mesmo que isso significasse que Harumi e Satoshi viveriam, que o Shirai Ryu prosperaria, Scorpion hesitava. Porque apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento, as experiências que ele teve moldaram quem ele era. E a pessoa que ele se tornou, por mais imperfeita que fosse, havia feito coisas importantes, havia protegido pessoas, havia feito diferença. Essa questão filosófica de identidade e sacrifício é algo que poucas franquias de jogos de luta exploram com tal profundidade. Scorpion não é apenas um ninja legal que cospe fogo e tem golpes brutais. Ele é um estudo de caráter sobre trauma, vingança, redenção e a natureza da mudança pessoal. Ao longo de Mortal Kombat 11, vemos Scorpion lutando não apenas contra inimigos físicos, mas contra suas próprias inclinações. A raiva ainda estava lá, sempre estaria. Era parte fundamental de quem ele era. Mas ele havia aprendido a controlá-la, a direcioná-la de formas mais construtivas. Ele não era mais o espectro cego que atacava qualquer um associado ao Lin Kuei. Ele era um líder, um mentor, alguém que pensava antes de agir. A aliança entre Scorpion e Sub-Zero, que começou como uma tentativa de Scorpion expiar sua culpa por matar Bi-Han, havia evoluído para uma amizade genuína. Os dois clãs, Shirai Ryu e Lin Kuei, históricos rivais, começaram a trabalhar juntos sob a liderança de Scorpion e Kuai Liang. Era algo sem precedentes e mostrava como tanto Scorpion quanto Sub-Zero haviam crescido além das antigas rivalidades que definiam seus antecessores. Essa transformação de Scorpion de um espectro vingativo para um líder sábio não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual, cheio de contratempos e momentos de dúvida. Houve vezes em que Scorpion recaiu em seus velhos hábitos, quando a raiva tomou conta e ele agiu impulsivamente. Mas cada vez que isso acontecia, ele reconhecia o erro e tentava fazer melhor na próxima vez. Um dos aspectos mais interessantes do desenvolvimento de Scorpion foi como ele lidou com a nova geração de guerreiros. Ao treinar jovens como Takeda, ele não estava apenas ensinando técnicas de combate. Ele estava tentando passar adiante as lições que aprendeu, tentando garantir que esses jovens não cometessem os mesmos erros que ele cometeu. Scorpion era particularmente duro com seus alunos quando se tratava de controle emocional. Ele sabia em primeira mão como permitir que emoções controlassem suas ações poderia levar a consequências terríveis. Então ele enfatizava constantemente a importância de manter a mente clara, de pensar antes de agir, de questionar motivações antes de aceitar qualquer coisa como verdade absoluta. E isso não significava que ele ensinasse seus alunos a serem frios ou sem emoção. Pelo contrário, Scorpion entendia o valor das emoções, o poder que elas podiam dar a um guerreiro. Mas essas emoções precisavam ser ferramentas que o guerreiro controlava, não correntes que os prendiam. Era uma linha tênue para andar, mas Scorpion havia passado décadas aprendendo a equilibrá-la. A relação de Scorpion com o Netherrealm também mudou ao longo do tempo. No início, ele era completamente escravizado a esse reino. Sua própria existência como espectro o prendia lá. Mas gradualmente, através de força de vontade pura e algumas circunstâncias extraordinárias, Scorpion conseguiu um grau de independência do Netherrealm. Isso não significava que ele estava livre das influências daquele lugar. O Netherrealm havia marcado sua alma de formas que nunca poderiam ser completamente apagadas. Os poderes que ele usava, o fogo infernal que ele controlava, tudo isso vinha daquele reino de tormento. Mas ele aprendeu a usar esses poderes sem ser consumido por eles, a canalizar a energia do Netherrealm sem se perder na escuridão. Essa habilidade de equilibrar luz e escuridão dentro de si mesmo fez de Scorpion uma figura única entre os guerreiros de Mortal Kombat. Ele não era puramente bom como Raiden tentava ser, nem puramente maligno como Quan Chi era. Ele existia em algum lugar no meio, um guerreiro que havia conhecido o pior da escuridão, mas escolheu lutar pela luz mesmo assim. Ao longo das várias encarnações e linhas do tempo de Mortal Kombat, certos elementos da história de Scorpion permaneceram constantes. Sua devoção à sua família, mesmo na morte.
Seu compromisso com o clã Shirai Ryu, sua relação complicada com Sub-Zero e o Lin Kuei, sua batalha constante contra sua própria raiva. Esses eram os pilares que definiam o personagem. Não importava qual versão da história estava sendo contada, mas cada iteração também adicionava novas camadas, novos detalhes, novas perspectivas. Em algumas versões, aprendemos mais sobre a vida de Hanzo antes de se tornar Scorpion. Vemos momentos de sua infância, seu treinamento, seu namoro com Harumi. Em outras, exploramos as consequências de suas ações mais profundamente. Vemos como suas escolhas afetaram não apenas ele, mas todos ao seu redor. Uma das adições mais significativas à mitologia de Scorpion veio da exploração de suas memórias. Como um espectro, Scorpion estava preso não apenas fisicamente ao Netherrealm, mas também mentalmente. Suas memórias de sua vida como Hanzo Hasashi eram turvas, fragmentadas, coloridas pela raiva e pela manipulação de Quan Chi. Recuperar essas memórias, ver claramente os momentos felizes que ele teve com sua família, lembrar quem ele realmente era antes de tudo dar errado, isso foi tanto uma bênção quanto uma maldição para Scorpion. Por um lado, essas memórias lhe davam força, lembravam-no do que ele estava lutando para proteger e honrar. Por outro lado, tornavam sua perda ainda mais dolorosa, ainda mais real. Havia momentos em que Scorpion via algo que lhe lembrava de Satoshi, um gesto, uma palavra, e a dor dessa lembrança era quase insuportável. Ou quando treinava com seus alunos, e por um breve segundo, imaginava que estava ensinando seu próprio filho. Essas eram as cicatrizes que nunca curariam completamente. As feridas que sempre sangrariam quando tocadas. Mas Scorpion aprendeu a viver com essa dor. Não a superar, porque algumas dores não podem ser superadas, mas a carregá-la de uma forma que não o destruísse. Ele transformou sua tristeza em determinação, sua raiva em motivação. Cada vez que treinava um jovem guerreiro, cada vez que protegia os inocentes, cada vez que lutava contra as forças que ameaçavam Earthrealm, ele estava honrando a memória de Harumi e Satoshi. A questão da ressurreição foi algo que perseguiu Scorpion por muito tempo. Em um universo onde deuses existem, onde magia pode trazer os mortos de volta à vida, onde viagens no tempo são possíveis, teoricamente, ele poderia encontrar uma forma de trazer sua família de volta. Quan Chi havia provado que suas almas ainda existiam, que elas poderiam ser recuperadas. Mas Scorpion sabia que simplesmente ressuscitá-los não resolveria nada. O que ele diria a eles? Como explicaria o que ele se tornou? Como poderia olhar Satoshi nos olhos e dizer que ele havia se tornado um assassino movido por vingança, que havia matado incontáveis pessoas, que havia se transformado em um monstro? E Harumi, ela ainda o reconheceria? Ainda o amaria depois de tudo que ele havia feito? Além disso, havia a questão de se seria justo trazê-los de volta. Eles haviam encontrado paz eventualmente. Suas almas haviam descansado após serem libertadas do controle de Quan Chi. Arrancá-los desse descanso, forçá-los a voltar a um mundo ainda cheio de violência e perigo, seria cruel. Então Scorpion tomou a decisão mais difícil de sua existência. Ele deixaria sua família descansar em paz. Ao invés de trazer de volta o passado, ele se concentraria em construir um futuro. O novo clã Shirai Ryu seria sua família agora. Os jovens guerreiros que ele treinava seriam seus filhos e filhas de uma forma diferente, mas não menos significativa. Essa decisão mostrava o crescimento fundamental que Scorpion havia alcançado. O espectro vingativo que ele foi uma vez teria feito qualquer coisa, sacrificado qualquer um, para ter sua família de volta. Mas o homem que ele havia se tornado entendia que verdadeiro amor às vezes significa deixar ir, significa aceitar perda e seguir em frente de uma forma que honra o que foi perdido, ao invés de tentar recapturá-lo desesperadamente. A liderança de Scorpion sobre o novo Shirai Ryu não foi sem desafios. Havia aqueles que questionavam se um morto-vivo, um espectro do Netherrealm, deveria estar liderando um clã de guerreiros vivos. Havia preocupações sobre se seus alunos aprenderiam a confiar muito em raiva e vingança, ao invés de disciplina e honra. Scorpion enfrentou essas críticas não com raiva, mas com ações. Ele demonstrou repetidamente que, apesar de sua natureza como espectro, ele mantinha sua humanidade, seus valores, seu senso de honra. Ele estabeleceu códigos rígidos para um novo Shirai Ryu, regras que enfatizavam proteção dos inocentes, justiça ao invés de vingança e sempre pensar nas consequências antes de agir. Um dos códigos mais importantes que Scorpion estabeleceu foi sobre revenge. Ele não proibia seus guerreiros de buscarem vingança quando apropriado, mas exigia que eles primeiro verificassem os fatos, se certificassem de que estavam indo atrás da pessoa certa pelos motivos certos. Era uma regra nascida diretamente de sua própria experiência, do erro terrível que ele havia cometido ao matar Bi-Han baseado em informações falsas. O relacionamento entre Scorpion e os outros personagens de Mortal Kombat evoluiu significativamente ao longo dos anos. Sua aliança com Sub-Zero era o exemplo mais óbvio, mas havia outros também.
Raiden, o deus do trovão e protetor de Earthrealm, teve uma relação complicada com Scorpion. Houve momentos em que eles lutaram lado a lado contra ameaças comuns. Houve outros momentos em que Raiden desconfiava de Scorpion, preocupado que sua natureza como espectro o tornasse uma responsabilidade. Johnny Cage, o astro de cinema transformado em guerreiro, tinha uma dinâmica interessante com Scorpion. Johnny frequentemente tentava aliviar a intensidade de Scorpion com humor, fazendo piadas e comentários leves. Inicialmente, Scorpion não sabia como lidar com isso. Ele era um guerreiro sério, acostumado com formalidade e protocolo. Mas eventualmente, ele chegou a apreciar a leveza que Johnny trazia, mesmo que raramente demonstrasse isso externamente. Sonya Blade e Jax, os guerreiros das forças especiais, respeitavam Scorpion como um lutador e como um líder, mas sempre mantinham certa distância. Eles eram soldados, treinados para confiar em armas e tecnologia. Scorpion representava algo mais místico, mais conectado às forças sobrenaturais que frequentemente colocavam seus mundos em perigo. Mas quando a situação exigia, eles trabalhavam bem juntos, cada um reconhecendo a competência do outro. A relação de Scorpion com sua própria mortalidade, ou falta dela, era outro aspecto fascinante de seu caráter. Como um espectro, ele era tecnicamente imortal. Ele poderia ser ferido, até mesmo temporariamente destruído, mas sempre voltaria, preso ao Netherrealm pela natureza de sua existência. Isso deveria ter sido uma vantagem, mas Scorpion frequentemente via isso como uma maldição. Ele não podia envelhecer, não podia morrer, não podia juntar-se à sua família no além. Enquanto os guerreiros ao seu redor viviam, envelheciam, eventualmente se aposentavam ou morriam, Scorpion permanecia o mesmo, preso em um ciclo eterno. Ver Takeda crescer de um menino para um homem, ver seus outros alunos amadurecerem e eventualmente deixarem o clã para formar suas próprias famílias, tudo isso lembrava a Scorpion do que ele havia perdido, do ciclo natural da vida, do qual ele estava permanentemente excluído. Mas mesmo essa maldição, Scorpion tentou transformar em algo positivo. Se ele estava destinado a existir eternamente, então ele usaria esse tempo para garantir que o Shirai Ryu nunca fosse esquecido, que seu legado duraria enquanto ele durasse. Cada geração de guerreiros que ele treinasse carregaria as tradições adiante. Ele seria a memória viva do clã, a ponte entre o passado e o futuro. As habilidades de Scorpion também evoluíram ao longo dos anos. Seu movimento signature, o lançamento da kunai com a famosa frase "Get over here", permaneceu constante, mas ele desenvolveu técnicas adicionais. Seus poderes sobre fogo infernal cresceram mais refinados, mais controlados. Ele aprendeu a criar portais para o Netherrealm, permitindo-lhe aparecer e desaparecer estrategicamente durante batalhas. Ele também desenvolveu técnicas que combinavam suas habilidades ninjutsu originais com seus poderes espectrais. Ataques que incorporavam tanto a precisão mortal de um assassino Shirai Ryu quanto a força sobrenatural de um espectro do Netherrealm. Essa fusão de estilos tornou Scorpion um dos lutadores mais formidáveis em qualquer realm, mas Scorpion nunca se tornou complacente com suas habilidades. Ele continuava treinando constantemente, sempre buscando melhorar, sempre procurando novas técnicas. Parte disso era simplesmente quem ele era, um guerreiro que sempre buscava perfeição, mas parte era também uma necessidade prática. As ameaças que enfrentavam estavam sempre evoluindo, sempre ficando mais poderosas. Para proteger o que ele valoriza, Scorpion sabia que precisava continuar ficando mais forte. Um aspecto frequentemente esquecido da história de Scorpion é seu impacto nas pessoas comuns de Earthrealm. Para a maioria das pessoas, os torneios de Mortal Kombat, as invasões de outros realms, tudo isso eram eventos distantes, quase míticos. Mas aqueles que viviam perto do templo do Shirai Ryu, aqueles que ocasionalmente viam Scorpion e seus guerreiros, eles tinham histórias para contar. Havia relatos de Scorpion salvando vilas de bandidos, de seus guerreiros protegendo rotas comerciais, de ocasiões em que o próprio Grandmaster apareceu para resolver disputas ou oferecer treinamento a jovens talentosos de origens humildes. Scorpion entendia que o Shirai Ryu não existia no Vashu. O clã fazia parte de uma comunidade maior e tinha responsabilidades para com essa comunidade. Isso era algo que Quan Chi nunca entendeu quando criou Scorpion. Ele pensou que havia criado uma arma perfeita, um servo impulsionado por ódio puro. Mas a humanidade de Hanzo Hasashi, enterrada mas nunca destruída, eventualmente ressurgiu. E com ela veio todos os valores que faziam de Hanzo mais do que apenas um assassino, os valores de família, comunidade, responsabilidade e honra. A batalha interna de Scorpion entre sua natureza espectral e sua humanidade residual era algo que ele travava diariamente. Havia momentos em que o Netherrealm o chamava, quando a escuridão dentro dele queria consumir tudo. Nessas ocasiões ele se isolava, meditava, lutava contra os impulsos até que pudesse controlá-los novamente. Seus alunos aprenderam a reconhecer esses momentos.
Eles sabiam quando deixar seu mestre sozinho, quando ele precisava lutar suas batalhas internas sem interferência. Mas eles também estavam sempre lá quando ele voltava, prontos para continuar o treinamento, para seguir adiante. Essa lealdade significava tudo para Scorpion. Em Mortal Kombat 1, a mais recente reinicialização da franquia, a história de Scorpion foi reimaginada novamente, mas os elementos centrais permaneceram. A tragédia de Hanzo Hasashi, sua transformação em Scorpion, sua busca por vingança e eventual caminho para a redenção, tudo isso continuava sendo fundamental para o personagem. Mas novas nuances foram adicionadas, novas perspectivas exploradas. Nesta nova linha do tempo, criada por Liu Kang após se tornar um deus do fogo, Scorpion e Sub-Zero foram dados uma nova chance. Liu Kang, conhecendo a história trágica desses dois guerreiros em linhas do tempo anteriores, tentou criar circunstâncias onde eles não seriam inimigos, onde as tragédias que os definiram poderiam ser evitadas. Mas como frequentemente acontece em Mortal Kombat, mesmo as melhores intenções podem ser subvertidas. Forças antigas e novas conspiravam para criar conflito, para dividir aqueles que deveriam ser aliados. A questão se tornou: mesmo em uma realidade recém-criada, a tragédia que definiu Scorpion era inevitável? Era seu destino estar sempre ligado à perda, raiva e vingança? Ou finalmente havia esperança de algo diferente? Essas questões refletiam temas maiores sobre destino versus livre-arbítrio, sobre se podemos realmente escapar de nossos padrões ou se estamos condenados a repeti-los. Para Scorpion, que havia vivido inúmeras iterações de sua história através de diferentes linhas do tempo, essas não eram questões abstratas. Eram fundamentais para sua própria existência e identidade. A jornada de Scorpion, de Hanzo Hasashi, um ninja honrado com família e futuro. Para Scorpion, um espectro vingativo preso em tormento eterno. E finalmente para algo intermediário, um líder tentando equilibrar escuridão e luz, é uma das narrativas de personagem mais ricas em toda a história dos jogos de luta. Ele representa algo que ressoa profundamente com muitas pessoas. A ideia de que não importa o quanto você caia, não importa quantos erros você cometa, não importa quão perdido você se torne, sempre há um caminho de volta. Não necessariamente de volta ao que você era antes, porque algumas mudanças são permanentes, algumas perdas não podem ser desfeitas. Mas um caminho para algo novo, algo que honra tanto quem você foi, quanto quem você se tornou. Scorpion nunca será novamente Hanzo Hasashi, o homem que brincava com seu filho e jantava com sua esposa. Essas partes dele foram queimadas, literal e figurativamente. Mas ele pode ser Scorpion, o Grandmaster do Shirai Ryu, o mentor de jovens guerreiros, o protetor de Earthrealm, o aliado improvável de Sub-Zero. Ele pode ser alguém que carrega suas cicatrizes, mas não é definido apenas por elas. A popularidade duradoura de Scorpion como personagem vem em grande parte dessa profundidade narrativa. Claro, seus movimentos são icônicos, seu design visual é imediatamente reconhecível, sua participação na jogabilidade é sempre importante. Mas o que realmente faz as pessoas se importarem com Scorpion é sua história e a jornada emocional que ele passou. É o fato de que por trás da máscara e do fogo infernal existe alguém profundamente humano. Quando os jogadores escolhem Scorpion, quando eles executam aquela kunai e gritam "Get over here" junto com o personagem, eles não estão apenas fazendo um movimento legal em um jogo de luta. Estão canalizando décadas de história narrativa, estão se conectando com um personagem que passou por inferno literal e figurativo e continua lutando. A influência de Scorpion vai além de Mortal Kombat. Ele se tornou um ícone da cultura pop, reconhecido mesmo por pessoas que nunca jogaram os games. Seu design foi homenageado e parodiado inúmeras vezes. Sua frase característica entrou no vocabulário gamer comum. Ele apareceu em crossovers com outras franquias, sempre trazendo consigo sua história rica e complexa. Para os desenvolvedores de Mortal Kombat, Scorpion sempre foi mais do que apenas um personagem jogável. Ele é frequentemente o rosto da franquia, aparecendo em material promocional, servindo como o personagem que representa toda a série. Essa não é uma escolha arbitrária. Scorpion encapsula tudo que Mortal Kombat é. Brutal, mas com coração. Sério, mas autoconsciente. Ancorado em mitologia profunda, mas acessível a newcomers. A relação entre Scorpion e os fãs de Mortal Kombat também é única. Muitos jogadores têm suas próprias interpretações do personagem, suas próprias conexões emocionais com diferentes aspectos de sua história. Alguns se identificam com sua raiva e desejo de vingança. Outros, com sua jornada de redenção. Outros, ainda com sua determinação em reconstruir o que foi perdido. Essa multiplicidade de interpretações é possível, porque a história de Scorpion toca em temas universais. Todos nós conhecemos perda. Todos nós sentimos raiva. Todos nós já desejamos vingança contra alguém que nos machucou. E todos nós, em algum nível, buscamos redenção pelos nossos erros.
Scorpion vive esses temas em uma escala épica e sobrenatural, mas as emoções subjacentes são profundamente relacionáveis. O futuro de Scorpion é tão incerto quanto qualquer coisa em Mortal Kombat, uma franquia conhecida por suas constantes reinicializações e reinvenções. Mas independentemente de que direção futuras histórias tomem, é seguro dizer que certos elementos permanecerão. A tragédia de sua origem, sua determinação inabalável, sua jornada contínua entre escuridão e luz, seu papel como um dos personagens centrais e definidores da franquia. Há algo poeticamente apropriado sobre um personagem chamado Scorpion, um nome que evoca tanto perigo quanto vulnerabilidade. Escorpiões são criaturas pequenas, mas mortais, capazes de derrubar inimigos muito maiores com seu veneno. Mas eles também são frágeis, esmagados facilmente se não forem cuidadosos. Scorpion, o personagem, incorpora essa dualidade. Ele é tremendamente poderoso, capaz de enfrentar deuses e demônios. Mas ele também é assombrado, atormentado, carregando dor que nunca poderá totalmente curar. Se você pudesse resumir a essência de Scorpion em uma única frase, talvez fosse esta. Ele é um guerreiro que perdeu tudo. Foi transformado em um monstro. Cometeu erros terríveis, mas nunca parou de tentar ser melhor, de honrar aqueles que perdeu, sendo algo mais do que apenas sua vingança. Essa é uma mensagem poderosa, especialmente em um gênero de jogos frequentemente criticado por ser superficial ou apenas sobre violência gratuita. Mortal Kombat, através de personagens como Scorpion, mostra que você pode ter fatalities brutais e gore excessivo, e ainda contar histórias significativas sobre a condição humana. A história de Scorpion nos ensina que vingança raramente traz a satisfação que esperamos, que ser usado e manipulado não define quem você é fundamentalmente, que redenção é possível, mas requer trabalho constante. Não é um destino que você simplesmente alcança e pronto. Que honrar aqueles que perdemos significa viver de uma forma que os faria orgulhosos, não simplesmente buscar vingança em seu nome. São lições pesadas para um jogo onde você pode arrancar a espinha de alguém, mas talvez seja exatamente por isso que elas funcionam tão bem. O contraste entre a violência exagerada da gameplay e a profundidade emocional da narrativa cria algo único, algo que mantém Mortal Kombat relevante década após década. Quando você olha para a jornada completa de Scorpion, através de todos os jogos, todas as linhas do tempo, todas as reinicializações, você vê não apenas a história de um personagem, mas um reflexo de como narrativas em games evoluíram. Os primeiros jogos apresentavam Scorpion como pouco mais que um ninja legal com uma história de fundo básica. Mas à medida que a franquia cresceu, à medida que as expectativas dos jogadores mudaram, à medida que os desenvolvedores ambicionaram contar histórias mais complexas, Scorpion cresceu junto. Ele se tornou um estudo de caso em desenvolvimento de personagem, mostrando como você pode pegar um conceito relativamente simples e, através de iterações cuidadosas e respeito pela história estabelecida, transformá-lo em algo verdadeiramente memorável. A máscara de Scorpion, aquela peça icônica de seu design que esconde seu rosto, funciona como uma metáfora perfeita para o próprio personagem. Sob a máscara, sob a identidade de Scorpion, ainda existe Hanzo Hasashi. Ele nunca desapareceu completamente. Mas a máscara também é real. Scorpion não é apenas Hanzo fingindo ser outra pessoa. Ele é uma fusão genuína de homem e espectro, humano e supernatural, passado e presente. Remover essa máscara completamente, tentar fazer Scorpion voltar a ser apenas Hanzo, seria negar tudo que ele passou, tudo que ele se tornou. Mas nunca tirar a máscara, nunca reconhecer o homem por baixo, seria negar sua humanidade. As coisas que o tornam mais do que apenas uma arma ou um monstro. O equilíbrio entre os dois é onde o verdadeiro personagem existe. Este equilíbrio é algo que Scorpion continua trabalhando para manter em cada história, em cada linha do tempo. É uma luta que nunca termina verdadeiramente, e isso é apropriado, porque crescimento real, mudança real, não é algo que você atinge e então está completo para sempre. É um processo contínuo, algo que você tem que trabalhar todos os dias. O Scorpion trabalha todos os dias para ser o líder que o Shirai Ryu precisa, para ser o mentor que seus alunos merecem, para ser o aliado que Earthrealm pode contar, para ser alguém que Harumi e Satoshi poderiam olhar e se orgulhar, mesmo de onde quer que suas almas estejam. Ele nem sempre tem sucesso. Há dias em que a raiva é demais, em que a dor é insuportável, em que ele quer desistir de tudo e simplesmente se render à escuridão. Mas ele não faz isso. Ele continua lutando, continue tentando, continue honrando a memória daqueles que perdeu através de suas ações. E no final, talvez seja isso que torna Scorpion verdadeiramente heróico. Não seus poderes sobrenaturais, não suas habilidades em combate, não sua história trágica, mas simplesmente o fato de que, não importa quantas vezes ele caia, não importa quão difícil fique, ele sempre se levanta e tenta novamente.
sempre escolhe lutar pela luz mesmo quando a da escuridão seria muito mais fácil. Essa é a história de Scorpion, de Hanzo Hasashi, do Grandmaster do Shirai Ryu, do espectro do Netherrealm, do guerreiro que perdeu tudo, mas nunca perdeu a esperança. É uma história que começou com tragédia, mas se recusou a terminar lá. É uma história que continua sendo contada, reinventada, reexplorada, porque ressoa com algo fundamental na experiência humana. E quando você ouve Get Over Here, agora, você não está apenas ouvindo uma frase de efeito. Está ouvindo o grito de guerra de um homem que se recusou a deixar que suas circunstâncias o definissem, que transformou sua maior fraqueza em sua maior força, que provou que mesmo os mais perdidos podem encontrar seu caminho de volta. Essa é a verdadeira história de Scorpion. E é por isso que, décadas depois de sua primeira aparição, ele continua sendo um dos personagens mais amados e icônicos, não apenas de Mortal Kombat, mas de toda a história dos videogames.